E aí, pessoas, tudo bem por aí? Como que vocês estão? E cheguei, mais uma segunda-feira, juntinho, aprendendo, contribuindo, não é mesmo? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Mayra Prieto, sou designer de interiores e consultora de urbanização. Trabalho recuperando, transformando casas. Isso, e você e a sua saúde também, né? Ninguém merece casa bagunçada. E aí, bem-vindos, bem-vindas a mais uma segunda-feira, mais um Clube da Casa. Estão chegando aí toda semana para poder ficar melhor aí, né? Muito bem. Saudades, gente. Tenho que falar uma coisa, tá passando muito rápido o tempo, né? Que incrível, assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá bom, né? E aí, me conte-me como foi a semana, tudo certo? O que vocês andam aprontando? E vocês colocaram em prática as coisas que eu deixei a semana passada? Não, né? Tô de olho, hein? Tem que colocar em prática. Aprendeu, coloca em prática. Aprendeu, coloca em prática. E, bom, e o que a gente faz aqui toda segunda-feira mesmo? Leva informação. Que mais? Contribui com conhecimento. Fofoca, faz terapia, tudo sobre a casa, né? Oi, Rê, bem-vindo! Que prazer ter você aqui comigo, meu amigo. Adoro esses meus amigos. E depois eles ficam me cobrando, viu? Você fala assim, fala assado, tá bom, não tá? Assim que eu gosto. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. O assunto de hoje é um assunto que basicamente todas as pessoas passam pela mesma situação, uma grande maioria. Hoje eu fiz uma mudança residencial, na verdade a gente iniciou, né? A gente tem 5 dias que a gente vai passar com essa nossa cliente. E aí, só que o que eu quero falar pra vocês hoje não é sobre a mudança em si. Eu quero falar pra vocês sobre o que você encontra na hora de embalar a mudança das casas. Você encontra os armários tudo sujo. Você encontra o acervo todo sujo, todo engordurado, né? Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre treinamento de funcionários, principalmente os residenciais, né? Hoje em dia, muitas mulheres trabalham fora, né? Deixam na mão de funcionários a responsabilidade da casa por conta de tempo, né? Enfim, a gente tem uma vida corrida e precisa colocar alguém para tomar conta enquanto a gente não tá. E a gente tá crente, mas assim, de olhos fechados, que a nossa casa tá limpa, né? Pois é. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Encontrei um monte de coisa muito suja e a dona da casa não tinha nem noção. Sabe aqueles armários lá em cima que a gente quase nunca usa? Aliás, os armários de cima, viu, gente, é para deixar coisas que não usa mesmo, é para armazenar. Mas não é porque ela vai ser armazenada que ela não tem que ser passada uma franelinha para tirar o pó, né? Pois é. A galera tá deixando um pouco a desejar na questão de limpeza de casa. E aí eu vim dar algumas dicas para vocês sobre como gerenciar isso, né? Como que vocês acabam com esse tipo de desleixo, né? Porque, na verdade, o que acontece? Elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Aí chega na casa, então elas ficam o quê? Dentro da rotina. Então, ir lá com uma escovinha nos cantinhos, fazer bem feitinho a faxina, não tem acontecido. Eu tenho pego várias casas, né, ou na reforma, ou na mudança, na organização, e eu sempre acho dessa maneira. E aí eu vim compartilhar com vocês que é uma situação péssima pra gente que tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e para lembrar vocês que precisamos saber mandar para poder saber fazer para poder mandar a pessoa realizar o serviço, né?
Então, não deixa a casa de vocês 100%, nem homens, nem mulheres que têm a sua própria casa, não deixa 100% na mão das pessoas. Ah, porque você está confiando que ela está limpando. Será que ela está limpando mesmo? Lá em cima, aí você tem um filho com asma, com alergia, até falta de prosperidade mesmo, né? Porque energia parada, poeira é energia parada, sujeira é energia parada. Então, você tá achando que a casa tá limpa e não tá. E vocês só vão ver que a casa tá nesse estado quando ou vocês vão mudar, ou vocês precisam lá na virada de estação pegar alguma coisa lá em cima dos armários. Então, é difícil, não é fácil, né? A gente ter uma pessoa que faça exatamente como a gente dentro de casa, mas a gente tem como policiar, verificar se isso está sendo feito, né? Não deixar a esmo, não deixar o volante na mão, né? A direção na mão de outra pessoa. Você direciona. Então, sempre lembra semana passada que eu mostrei para vocês as listas que a gente faz para ter uma rotina melhor. Não dispense essa lista. Essa lista ela é fundamental para que a sua casa consiga ser transformada um pouco por dia. Limpa, esterilizada, organizada um pouco todo dia, né? Porque não tem como, não dá para sobreviver no ambiente sem as devidas questões de higiene funcionando, né? Aí elas vão passando de padre vê só, sabe assim? Nossa, eu fiquei super chateada pela minha cliente hoje, uma pessoa que trabalha pra caramba, não tem tempo, né? E é uma pessoa que eu sei que sabe fazer, é uma pessoa que eu sei que se dedica à casa, mas ela jamais pensou que nesses cantos lá longe ela não faria, né? E pelo contrário, é o que mais elas fazem, deixar as coisas que estão, né, armazenadas há muito tempo para trás. E precisa ser limpo, né? Precisa. Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: muitas dessas pessoas, elas não têm uma base de informações dentro de casa, na criação, né, na família. Muitas delas, por necessidade, procuram esse tipo de trabalho para poder sobreviver, para poder comer, para cada um ter sua razão. É um serviço tão digno quanto outros, mas geralmente não é feita uma especialização, não tem uma escola, tem um curso para empregada doméstica. Hoje já temos, e é isso que eu vim falar para vocês. Aqui na Organize-se a gente tem treinamento de funcionários, tá? E é claro que funcionário residencial é o nosso forte por conta de ter a especialização nas casas. Então, você precisa de um treinamento aí dentro da sua casa conforme o seu funcionamento, né? E a Organize oferece esse serviço tanto aqui com cursos presenciais quanto na casa de vocês, se vocês preferirem. Mas não deixem as coisas acumularem. Tá difícil de arrumar hoje pessoas de confiança que o feeling, né, bate logo de cara? Tá difícil porque ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer um negócio muito rápido, né? Não quer se especializar, não quer estudar. Então, ao invés, né, de você ficar na mão dessas pessoas, façam com que elas tenham um diploma, façam com que elas ganhem conhecimento para cuidar das suas coisas de uma maneira muito mais adequada, né? Por exemplo, eu fiz a reforma dessa cliente e estava tudo novo, foi tudo feito a reforma nova. Depois de 4 anos morando na residência e mudando muito de empregada, ela falou pra mim, olha, eu percebi que a empregada que veio, a última aqui, ela arrebentou os meus alumínios. Ela pegou a bucha, sabe aquela buchinha? Scotch-Brite, verde e amarela, ela pegou a bucha e esfregou nas torneiras. As torneiras ficaram todas riscadas, box riscado, né? Então, você evita esse tipo de desconforto, né, de você comprar, de você adquirir os seus bens, né, porque tudo que a gente adquire é com muito suor, e vir uma outra pessoa de fora e que não tem a qualificação. Ela não sabe, ela não conhece o produto, ela não conhece o material, porque lá na casa dela muitas vezes ela não tem, né, tipo, eu não sei limpar air fry, por exemplo. Por que você não sabe limpar? Porque eu não tenho em casa.
Então é óbvio, muitas das vezes, acontecer isso, né? Ah, mas na minha casa eu estendo a roupa com o prendedor. Mas na sua casa você tem a máquina de lavar e secar junto. Ela sabe como funciona esse sistema? Muitas das vezes elas não sabem, porque não passou por um curso, por um treinamento específico para a área delas. Mesma coisa pedreiro. Você acha que pedreiro... Nossa, pulou! Só porque eu comecei a falar mal dos pedreiros, oh meu Deus! Na verdade, muitos deles, os prestadores de serviço, eles aprenderam com o pai, aprenderam com o primo, foram ali, fizeram um bico aqui, outro ali, e foi reverberando esse tipo de conhecimento que eles tiveram ali. Mas muitas vezes o cara se nega a fazer, por exemplo, um Senai, né? Por que um Senai? Porque é uma escola profissionalizante, né? Não importa a escolha da pessoa sobre a profissão ou o propósito de vida dela. O que importa é que ela se especialize cada vez mais naquilo que ela está fazendo. Porque só o treino faz com que as pessoas consigam realmente conclusão das coisas, né? Ficar melhor em cada coisa, igual andar de bicicleta, né? Dirigir um carro, trocar marcha. Então, é bem complexo, né? Bom, agora, em relação às questões de documentação, registro, fazer com que as coisas funcionem também para eles, os direitos previstos, né, na Constituição, vocês estão fazendo direitinho com os empregados de vocês? Tá tudo bem? Tudo certo? Vocês também cumprem esse tipo de situação? Porque às vezes o funcionário não está fazendo alguma coisa de vocês porque também está desmotivado, já parou para pensar, né? Desmotivação, não quer, não tá recebendo aí com as nossas funcionárias, né? Bom, o serviço doméstico em si não pode ser associado à humilhação decorrente de preconceitos ou presunções, tá? A questão de todo o serviço é que ele é importante, não importa o que é o trabalho, ele vai ser desde a faxina, desde da empregada, né, doméstico, funcionário doméstico, o lixeiro, o pedreiro, qualquer uma dessas funções é tão importante quanto outras, tá? Nós dependemos muito dessas funções e tem que ser levado e prestado com muito profissionalismo. Então, assim, a pessoa veio para sua casa, ela não teve treinamento. Você precisa dar um treinamento, não é porque eu tô vendendo o serviço que eu falo que você precisa. Pode fazer qualquer outro tipo de treinamento em qualquer outro local, porém, precisa ser colocado tudo bonitinho. Como que você gosta de comer, o que você gosta de comer, como que funciona a feira, o supermercado na sua casa, qual produto de limpeza que você gosta, né? Então, você precisa ter um profissionalismo dessas pessoas e para isso, um treinamento. Se você não conseguir dar um treinamento, me procura. Existem pessoas, gente, que gostam de humilhar esses funcionários, tá? Vocês não fazem isso porque eu sei que eu conheço vocês, né? Galera do bem aqui. Então, se vocês conhecerem alguém que ainda tem esse tipo de preconceito, fala, para, né, meu? O que você tem de melhor para ficar humilhando o empregado? Um monte, tá? Já trabalhei em casas, já fiz organizações enquanto eu ouvia lá longe as humilhações. Acontece, né? Então, se você conhece alguém aí, corta. Bom, um prestador de serviço qualificado, ele será medido pelo serviço que presta e não pelo agrado que a pessoa pode causar aos patrões. Então, tem muita gente que agrada. Ai, mas a fulana, ela chega no horário, ela faz o meu café, ela põe a bandeja. Ok, isso é o suficiente para você? Tá tudo certo. Agora, nada mais é gostoso do que uma casa limpa também. Ser mimado com essas questões, mas também deixar a casa limpa, né? E certinha para vocês. Bom, a questão do empregado tem algumas normas importantes, tá? Que precisam ser revistos, além desses treinamentos sobre a gestão da casa. Ela precisa ser lembrada dos horários de entrada e saída, né? Passar sobre pontualidade para eles, a questão, né, horário é horário, porque um atrasa aqui de um lado, o outro vai atrasando, o outro vai atrasando e vai se perdendo no meio do caminho, e não é isso que vocês querem, né?
Uso de telefone, gente. Hoje em dia tá um caos esse negócio do WhatsApp, né? Quando você menos vê, elas estão lá assim. Aí, o que você faz com uma pessoinha que tá assim, né? E aí, da mesma maneira que a gente se distrai na internet, imagina elas, né? Então, às vezes tem os filhos procurando, o marido enchendo o saco, né? Então, explica, não fica lá dentro da sua casa. Ela não sai do celular, ai, que droga! Não é pra falar mal, não briga, ensina, peça. Olha, aqui na minha casa eu prefiro não ter. Se for alguma emergência, você pode usar o telefone fixo. Não é mais bacana a gente poder fazer esse tipo de consideração, né? Do que você quer, numa boa, na calma. A questão é muito mais grave quando a gente fala de problemas pessoais, né? Devem ser resolvidos na casa delas. Não puxa para vocês isso, né? Porque é cansativo vocês terem que, além dos problemas pessoais que vocês têm dentro de casa, para, né, resolver. Aí vem aquela pessoa, ai, dona fulana, meu pai tá com isso, a minha mãe não sei o que, se sabe o meu cunhado, ai, tá no hospital, não existe isso, gente. O que existe é bom senso. Bom senso. Os problemas familiares é uma coisa, ter um bom senso é outra. Então, se a pessoa trabalha 8 horas por dia, que tal oferecer 4 horas por dia? Olha, vem trabalhar pra mim nessas 4 horinhas, dá uma geral, depois você vai lá resolver as suas coisas. Agora, a pessoa faltar e colocar a culpa na família, e problema familiar e não sei o que, não dá também. Então, vocês precisam ter postura, né? E falar, olha, não falta, por favor, eu dependo de você, eu trabalho, eu espero você chegar, o que acontecer, me avisa antes. Então, sempre conversar, né? Bom, pedir sempre a descrição para elas, porque enquanto a gente tá organizando lá quietinho, bonitinho, elas começam a contar a vida inteira das patroas. E não é legal a gente ficar repassando informações, principalmente as pessoais, né? Outra coisa que acontece muito, gente, por exemplo, elas pegam ônibus no mesmo ponto, perto da casa de vocês, há não sei quantos anos, então elas fazem as conhecidas, né? Então tem as amigas, o pessoal do ponto, e aí vira aquele conversê. Então observa tudo que vocês falam perto delas. Elas também não são terapeuta de vocês, tá? Só pra lembrar, porque tem gente que faz empregado e funcionários de terapeuta. Isso não funciona. Vida particular e vida profissional redonda não vai acontecer. Então você precisa ter a sua boquinha fechada. Voltando lá no ponto de ônibus, elas vão entrar dentro do ônibus e uma fala pra outra. Você viu fulano? Nossa, mas fulano foi luxar hoje. Eu já ouvi essa palavra, luxar. Significa o quê? A patroa foi fazer compra. Luxar. Ela foi luxar hoje, comprou isso, aquilo. Ai, porque o menino ganhou o iPhone, custa não sei o que, não sei o que. Ai, fulano, não sei o que, lá na casa. E aí, você sabe o que tá acontecendo lá dentro do ônibus? Tem 2 pessoas atrás, tem mais 2 na frente, mais 500 no corredor, ouvindo o fuxiquê. Você sabe quem são essas pessoas que estão ouvindo o fuxiquê? Não sabe, né? E aí tem um monte de outras coisas que pode acontecer. Né? Por exemplo, roubo, sequestro, gente, é grave. Então elas reverberam, elas passam essas informações para frente. Então por isso que precisa ter muita descrição. E essa descrição, você já tem que entrar na casa, a pessoa entrou o primeiro dia para trabalhar, você já tem que falar, vem cá. Tipo o manual da casa, vocês têm que ter uma cartilha de como a casa de vocês funciona, de como que a vivência funciona. E já brecar logo na cara. Não tem, lindinha, que bonitinha, adorei você. Se fecha. Com o passar dos anos, o carinho e o respeito vai acontecer naturalmente. Mas vai devagar, né? Vai um pouquinho por vez. Primeiro você puxa e faz ela ser aquilo que você precisa que ela seja, tá? A funcionária que vai cuidar de tudo enquanto você não está. É isso. Então, questão
de segurança, né? Na hora de sair da casa, na hora de atender alguém que vai montar móveis, vai levar uma net, enfim. O entregador chegou lá, também peçam para elas terem discrição, né? Porque aí vai levando embora, você não sabe para quem repassou. E quem tá lá fora, gente, acha que a gente tem tudo na vida fácil, né? E não é nada fácil, a gente sabe quanto que custa todos os dias levantar da cama e trabalhar e trazer o nosso próprio sustento. O pessoal olha e fala assim, vou entrar nessa casa aí porque eu ouvi fulana falando que essa casa aí tem ouro, essa casa aí... Quantas vezes as pessoas são roubadas e elas nem sabem que a questão foi esse fuxiquê lá fora, foi o levar o que acontece dentro de casa. Então sejam discretos e peçam para elas serem discretas. Não falem sobre assuntos muito pessoais próximos, né? Dá aquela fechada nesse sistema. Bom, gente, a produtividade a gente também tem que ter isso muito bem explicado para quando elas chegam em casa. Ligar som, né? A gente tem que perguntar. Então, se você gosta, se você não gosta. Olha, eu posso ouvir música ou não posso ouvir música? Olha, aqui em casa não dá para ouvir música porque um filho acorda tal hora, o outro filho acorda tal hora, aqui não quero. Ou então tem aquelas que estão fazendo o almoço lá na cozinha, pinta de ouro na TV, acontecendo na TV. Aí o negócio vai alerdando aqui, ó. Vai alerdando porque ela tá prestando atenção na TV. Então já dá uma ajudinha, ó, então, fulano, essa TV é pro pessoal aqui pra eu assistir, deixa desligada. Pode ligar o radinho ou não pode ligar a TV ou não pode, sempre antecipando, né, essas questões quando vocês a contratam. Bom, o funcionamento da casa, vocês fazem uma lista, gente. Por exemplo, tem casas que o lixeiro passa de segunda, quarta e sexta. Tem casas que o lixeiro passa de terça e quinta. Tem casa que o lixeiro passa uma vez por semana. Então, você anota, faz um checklist lá, o funcionamento dessa casa. Temos que lembrar que somos todos diferentes. Sendo assim, todas as casas também são diferentes. Para evitar alguns erros, deixamos algumas regras a serem seguidas para esta residência. Olha que mimo, você fazer uma folhinha bonitinha com tudo escrito, porque você não tem que ficar falando. Todo dia, toda hora, né? Monta o manualzinho aí. Então aqui eu deixei, esse daqui foi o manual que eu fiz por uma cliente. Aí eu coloquei, a casa essa cliente precisava recolher os lixos dia sim, dia não, né? E substituir imediatamente por saco de lixo, porque tem muitas delas que esquecem, vão embora e não colocou o saquinho plástico lá no lixo. Quantas vezes aconteceu aí na sua casa? Um monte, né? Pois é. Lavar roupa uma vez por semana, secar roupa na máquina de lavar, na máquina de lava e seca, lençol eu gosto que põe no varal, as toalhas eu gosto que põe para secar no sol, no varal, né? Atentar ao uniforme das crianças, olha, o uniforme precisa ser lavado primeiro de todos, porque é a roupa principal, né? Bom, lavar banheiros em tal dia, olha, eu gosto de colocar um paninho em cima do ralo, porque eu tenho medo de bicho, de inseto, né? Barata. Aí, quando você for embora, por favor, põe lá, olha, quando você for embora, fecha a janela, abre a janela, né? Me deixa escrito o que faltou durante o dia, faltou o detergente, olha, acabou tal coisa, anota pra mim. Então, descrever como funciona mesmo é muito importante, muito mesmo. As contas e as cartas que chegam do correio, olha, você pode deixar aqui nessa bandeja, porque você chega em casa, você não sabe bolufas o que aconteceu durante o dia. Se tem uma bandejinha lá, você pelo menos sabe que é o ponto de informação que você tem. Enquanto ela foi embora, saiu, você tá chegando, então você não encontrou com ela. Nessa bandeja já tá lá, tudo, as coisas que recebeu, de carta, enfim, o que achou no bolso da calça para lavar, que não sabe o que é aquele papelzinho, aquele cartãozinho, moedinha, deixa na bandeja, faz uma bandejinha, facilita a vida delas, né?
Ah, olha, se eu deixar essa cliente aqui minha, ela pegou e falou assim pra mim, olha, aqui na minha casa, tudo que tiver dentro da pia é pra jogar fora. Eu olhei, eu falei, é mesmo? Ela falou, eu deixo dentro da pia, porque se eu deixo aqui fora, elas acham que tem que guardar. Então, sabe, tipo, ó, anota os recados da minha agenda, fazer a lista de produtos do que falta, quando acabar o último pacote. Então, cada casa funciona de um jeito e é você que dita a regra. A casa é sua, né? Então, a gente tá falando que é legal um treinamento? É legal um treinamento, claro que é legal, elas se sentem super poderosas. E outra, a gente tá contribuindo para a educação de outra pessoa. Você imagina quantos pontos você ganha no céu com isso? Mas se você não for fazer um treinamento com ela, com o seu funcionário aí, vai pegando essas dicas e coloca em prática, tá? Bom, gente, falar sobre o desperdício de água, de eletricidade, não jogar coisas à toa, os produtos de limpeza, não é assim fazer a festa do caqui lá, ter anotado para que serve cada produto, né? Então, é muito importante vocês deixarem a regra básica de como vocês vivem. Não é elas chegaram... Gente, não é só elas, tá? Agora tem homens trabalhando como funcionários domésticos e é bem legal. É legal, ela chegou, você se vira, faz do seu jeito. Não faz isso na sua casa, não faz isso na sua vida, porque depois vai ficar a linguinha preta falando. Ela não faz isso, a mulher não faz aquilo, não sei o quê. A culpa de quem é? De você que não treinou. Não pagou alguém pra treinar ou não treinou. Então, tô vindo aqui pra falar pra você que é importante treinar as pessoas, viu? Bom, gente, acho que eu falei pra caramba. Outra coisa imprescindível pra vocês terem em casa para funcionários domésticos. Registro de frequência pessoal. Vocês não vão cair de novo, né? Isso aqui vocês encontram na internet. Se vocês tiverem dificuldade, mandem um direct que eu mando pra vocês. Vocês não vão ficar bobeando, né? Você acredita, menina, que fulano me colocou no pau? Por que eu não pagava? Eu não acredito. Sempre isso, não é? É essa reclamação. Fala. Mas se preveniu? Não se preveniu. Então, a partir de 3 dias da semana que as pessoas trabalhem na sua casa, elas têm que ser registradas. A partir do dia a dia, ela já tem que ter aqui o registro de frequência pessoal. Tem umas coisas mais modernas, viu? Que tem lá que você põe o dedinho, mas se você não tem um investimento para fazer isso agora, essas folhinhas servem e assinada e colocada todo dia. E de preferência conferida, tá? Porque tem algumas que assinam antes ou depois da hora. Quando você vê, elas colocaram horinhas a mais, minutinhos a mais, e isso vai ser cobrado de vocês se elas forem colocar vocês na justiça, tá? Uma outra coisa importante. Gente, tem algumas pessoas que não têm escolaridade. Então, quando vocês forem fazer a contratação dessas pessoas, se certifiquem de que elas não têm a capacidade de escrever, ler, né? E tenta fazer o máximo possível para deixar as caixas, tudo que vocês precisarem em casa, sobre organização, desenhado. Desenhado. Pega uma figura, por exemplo, na caixa de brinquedo dos seus filhos lá. Essa é uma caixa de Lego. Então você tira uma foto, vai lá no Word, ou então entra lá no Google, puxa uma foto do brinquedo Lego, imprime no Word, cola na caixa, passa o durex, deixa ali para ela saber visualmente o que ela precisa guardar dentro daquela caixa. Dicona, né? E, gente, tá assim de gente que acontece isso, infelizmente, no nosso país, né? Desmerecendo, né, nós seres humanos, deixando muitos para trás aí sem conhecimento suficiente até para ler e escrever, né? Então tem pessoas que infelizmente tá nesse padrão e vocês precisam estar observando e, claro, ajudando, orientando, não é mesmo? E aí, vocês gostaram? Então, vocês vão gostar mais quando vocês tiverem uma funcionária bem treinadinha com vocês, tá?
vão gostar bem mais. É que hoje veio a ideia sobre essa questão que é polêmica e eu vivencio isso sempre, porque eu tava fazendo lá, encaixotando as coisas, eu e o pessoal, e a gente percebeu que não é pouca coisa, é muita gente que deixa para trás muito serviço e nada mais a culpa é nossa porque a gente não orientou ou porque a gente deixou na mão dessas pessoas da maneira que elas... faz do seu jeito, faz do seu jeito. Você sabe como ela mora? Você sabe como ela foi criada? Você sabe se tem as coisas que tem na sua casa, na casa dela, para ela saber limpar, para ela saber fazer, né? Então a culpa é nossa, ou de estar aceitando, né? Ou de também não... Ai, tão bonitinho, gostoso. Porque qualidade de vida, gente, começa em casa. E começa aonde? Organizando, limpando. E é isso. Adoro estar aqui com vocês de segunda-feira. Espero que vocês consigam ter uma semana fantástica, abundante, próspera. Coisas boas chegando, coisas ruins chegando, mas a gente está aqui para evoluir, que a gente siga cada etapa, viva cada momento e organize-se já. Não deixa para depois as coisas que você pode fazer hoje. Se organiza com a gente se você quiser, tá bom? Gente, obrigada pela audiência. Que chique. Obrigada. Foi nada. Adoro. E semana que vem a gente tá aqui no mesmo horário, no mesmo formato e, claro, né, fofocando e fazendo a terapia da casa. Se cuidem. Até mais.